Padre Charles, falando diretamente do estúdio da Santa Rita TV. Seja muito bem-vindo a esse programa Igreja em Saída. Há 2 semanas nós estávamos sem o programa e agora voltamos, né? Continuando a catequese que o Papa Leão fez sobre os documentos do Vaticano II. Estávamos vendo um pouquinho sobre os documentos conciliares, em específico a Dei Verbum, que fala um pouquinho sobre a revelação divina, né? Lá atrás, o Padre Charles já tinha falado para vocês um pouquinho sobre essa encíclica, né? esse documento, né, dogmático, essa constituição dogmática, e agora, com essas catequeses, então a gente vai dar uma atualizada nesse conteúdo, que é muito importante também para nós, né? Tendo em vista que a Sagrada Escritura, ela é importantíssima na vida da igreja, né? A gente também precisa buscar ter esse conhecimento, ter essa intimidade com a palavra de Deus, né? Não só quem é leigo, mas também, principalmente, quem é ministro ordenado precisa ter essa intimidade com a palavra, porque é isso que alimenta a nossa vida, né? A gente estava vendo a força que a palavra tem na nossa vida. E antes de começar, né, o nosso programa, gostaria de lembrá-los que o programa, né, ele vai ao ar todas as quintas-feiras à noite, né? Então, se você está vendo esse programa, quintas-feiras à noite, por volta de umas 8 da noite, a gente costuma fazer esse programa acontecer, né? Então, você também pode participar mandando dúvidas, mandando sugestões, né? Para que a gente possa fazer um programa cada vez melhor para você, né? Muito bem. Queridos, antes de iniciarmos nosso programa, eu gostaria de lembrá-los sobre a nossa campanha Casa de Todos, que a gente precisa, né, arrecadar todos os meses. O que é a campanha Casa de Todos? É a campanha pela qual nós gerenciamos todos os recursos para o santuário, né? Recursos financeiros, né, para investimento, né, de equipamento, por exemplo. Aqui no estúdio nós temos vários equipamentos que, vez ou outra, precisam de manutenção, precisam de outras coisas, né? E a questão da evangelização, que uma parte dessa verba também é focada na evangelização. Então, se você quer ajudar o santuário, por favor, não deixe de, por meio desse QR Code que está aparecendo aqui embaixo na sua tela, fazer uma contribuição para o Santuário Santa Rita de Cássia, para que a gente continue com todos esses programas e com todas essas iniciativas que vocês já conhecem aqui em Indaiatuba. Outra coisa importante é que você curta esse vídeo, que você comente, que você compartilhe com pessoas que não conhecem o santuário ainda, para que a gente possa fazer um bom trabalho e continuar expandindo, né? E levando a palavra de Deus a maior número de pessoas, né? Nós estamos com mais de 10 programas já rodando aqui no santuário, né? Incluindo esse, temos o do Padre Rogério, temos o da Ana Maria, temos o da Ana Argolo, temos o do Pedrão, né? Que é sobre futebol, e tudo isso é para que a gente possa também evangelizar, continuar evangelizando, né? Então, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que elas possam conhecer o Santuário Santa Rita de Cássia, né? E conhecer a nossa padroeira, a Senhora dos Impossíveis, né? Muito bem. Queridos, hoje na Igreja em Saída nós vamos falar sobre mais uma catequese da Dei Verbum, em que o Papa Leão ele vai mostrar, entre outras coisas, qual é o vínculo entre a palavra de Deus e a igreja, certo? Qual é a função da Sagrada Escritura, qual é o valor ativo da Sagrada Escritura, o que a igreja deseja, né? E tudo isso numa única catequese, tá? A catequese dele é curta, porque é uma audiência geral. A audiência geral normalmente é algo bem
objetivo, né? E aí ele responde algumas dessas questões também, né? Muito bem. Por que que a Sagrada Escritura e a Igreja têm um vínculo próprio? Por quê? Né? Porque a igreja, ela é o lugar próprio onde a Sagrada Escritura nasceu, né? O que isso quer dizer? A Sagrada Escritura, ela nasceu do povo de Deus e é destinada para o povo de Deus. Se a gente pegar a Sagrada Escritura lá em Êxodo, né? Quando Moisés ele sobe no monte, ele desce com as 2 tábuas da lei, né? Aquilo é um marco para a vida do povo de Deus, né? E a gente sabe que a Bíblia remonta a tempos imemoriais, né? E essas memórias que o povo de Deus viveu, como, por exemplo, antes como se diz? Antes da Sagrada Escritura estar como ela está hoje, né? O que acontecia? Acontecimentos, digamos, históricos, por exemplo, a libertação do Egito, levaram o povo a querer registrar esses eventos, né? E aí eu já falei aqui, né? Que é como o povo de Deus ele ia orientando-se, né? E alimentando a sua fé e a sua história. Imaginem você com um caderno em que você ia falando, narrando passagens históricas da sua vida importantes. O dia que você aprendeu a andar de bicicleta, o dia que você deu os primeiros passos, o dia que você aprendeu a falar, o dia que você foi conhecer um lugar incrível, né? O ser humano ele tem essa necessidade de guardar memórias. O povo de Deus também. Porém, essa palavra, né, ela tem uma diferença. Isso daí é só para você entender, como se fosse um diário, mas é só para você entender. A palavra de Deus ela é viva, por quê? Porque ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então não é só uma iniciativa meramente humana, mas primeiro de tudo é uma iniciativa de Deus para contar a história desse povo que se iniciou, né? Com Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, depois veio Moisés, depois vieram os reis, os profetas e por aí vai, né? Então, a Bíblia nasceu do povo de Deus, né? E é destinada para o povo de Deus. É isso que o Papa Leão fala, porque isso alimenta a nossa fé. É a nossa história, é o nosso tesouro e a nossa herança. A gente não pode desprezar isso. Por isso que a gente fala que a palavra de Deus é palavra humana, né? Em linguagem humana, né? Mas ao mesmo tempo tem palavra divina, porque isso muitas pessoas têm essa experiência, né? Diante da palavra de Deus, ela tem uma mudança de vida impressionante, porque ela tem contato com o texto que é sagrado. Não é somente escrito por mãos humanas, mas inspirada pelo Espírito Santo, e por isso é sagrado, né? Muito bem. Na igreja, né, que é, digamos assim, aquilo que eu falei para vocês, desde o início, Deus quis a igreja, né? A igreja ela foi sendo gestada pelos séculos, ela foi sendo preparada, ela foi amadurecida e ela foi manifestada em Pentecostes, como nós rezamos no último domingo, né? Na vida e na fé da igreja, a Sagrada Escritura, que já existia, né? Ela já tinha os seus escritos do Antigo Testamento, ela encontra espaço onde revelar o seu significado e manifestar a sua força, né? E aqui uma coisa bonita, né? Revelar o significado da palavra de Deus.
a palavra de Deus, como essa palavra eterna que habita na Sagrada Escritura, que está contida na Sagrada Escritura, né? Ela revela um significado. Qual o significado primeiro da palavra de Deus? A salvação. É uma palavra de salvação, como nós rezamos em toda a Santa Missa. Palavra da salvação, né? Então, toda palavra de Deus é uma palavra de salvação, para que a gente possa encontrar o Senhor. E por meio desse encontro, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, alcançar a nossa salvação. Iniciar um caminho de salvação que muitas vezes vai mudar o rumo da sua vida e vai mudar radicalmente, né? Então, olha só, o significado da palavra de Deus é isso. É o significado de quê? Essa palavra é salvadora, entende? Ela muda vidas. E manifesta a sua força por quê? Porque ela não é uma palavra meramente humana, mas ela é inspirada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é um espírito de vida, que dá vida a tudo que entra em contato com ele, né? Então, olha que coisa bonita, né? Alguns exemplos de pessoas que na nossa história da igreja, fizeram uma experiência muito bonita com a palavra de Deus, né? Primeiro exemplo aqui que nós temos são os padres da igreja, né? E antes disso também temos os padres apostólicos, que foram aqueles que vieram depois dos apóstolos, São Policarpo de Esmirna, Santo Irineu de Leão, Santo Inácio de Antioquia, né? São os primeiros padres ali, né? Bispos, na verdade. E depois tivemos Hipólito de Roma, nos primeiros séculos, né? Séculos 1 e 2 ali, ou 2 e 3. E depois a gente tem figuras ali que são muito importantes na história da igreja e para a Sagrada Escritura também, né? Por exemplo, tivemos Santo Anselmo, tivemos São Jerônimo, tivemos Santo Agostinho e Santo Ambrósio, ou melhor dizendo, Santo Ambrósio e Santo Agostinho que vieram. Santo Ambrósio veio antes de Santo Agostinho, né? E o grande Tomás de Aquino, que bebeu dessa fonte assim de nadar de braçada, né? Essas pessoas tiveram esse contato com a Sagrada Escritura, seja no Antigo Testamento, seja no Novo, de uma forma muito bonita, né? Por exemplo, teve um escritor lá dos primeiros séculos que, infelizmente, ele se perdeu, mas ele deixou ensinamentos profundos sobre a Sagrada Escritura. O nome dele era Orígenes. Orígenes, ele era um escritor, né? Ele foi um cristão, ele veio do paganismo, ele se tornou cristão, né? E ele caiu numa heresia, né? Orígenes, por exemplo, ele tinha, no final da vida, né, quando ele se perdeu, ele teve uma heresia, que é um erro doutrinal, né, um erro contumaz de doutrina. É o famoso teimosinho, né, que ele não quer escutar a igreja, e aí ele começa a fazer birrinha porque ele acha que está certo, digamos assim. E ele descobriu 3 sentidos da Escritura, que é o sentido literal, o sentido moral e o sentido espiritual, né? O sentido, que é uma coisa que a gente usa até hoje, tá? É uma coisa que a gente usa até hoje na Sagrada Escritura. Dependendo do texto, você pode interpretar ele com todos esses sentidos. Literalmente, o que ele está falando? Tal coisa.
Tem algum ensino moral? Tem. Então, mais um ensinamento. Tem um sentido espiritual ainda? Tem também. Então, tem isso também, né? Então, ele disse sobre essas Sagradas Escrituras esses 3 sentidos, né? Mas, aqui temos 3. Se a gente for ver bem, né, o sentido da Escritura, o Catecismo da Igreja, ele fala que a gente tem 4 sentidos, né? Porque o espiritual, ele se divide em 2, né? Ele tem um sentido alegórico, que é um tipo de leitura que os padres faziam na igreja, né? E o sentido anagógico, que diz respeito às coisas últimas, né? Ao fim dos tempos e realidades eternas, tá? Então, olha só, Orígenes começou com tudo isso. E os padres, todos esses padres que eu falei, em maior ou em menor parte, eles comentaram livros da Escritura, né? Isso nasceu com eles? Não, não nasceu com eles. Porque já era costume entre os rabinos, entre os judeus, comentar as Sagradas Escrituras. Entender o sentido da Escritura. Qual era o sentido que aquela Escritura tinha, né? Então, se você pegar hoje, né, comentários de alguns rabinos judeus, você vai ver várias coisas acontecendo ali. Tem comentários sobre o livro do Gênesis, sobre o Levítico, e aí tem toda uma coleção, né? Nós cristãos temos também o nosso comentário, né? É uma fé diferente, né? Por isso que nós, de alguma forma, temos a religião cristã, eles têm a religião judaica, né? Os papas costumavam dizer que os irmãos mais velhos da igreja são os judeus, né? Como uma forma também de poder reconciliar, né? Porque, assim, todos esses padres eles comentaram, né? Por exemplo, Santo Anselmo. Santo Anselmo ele disse uma frase uma vez, ele tinha uma frase que ele criou, que ele falava o seguinte: a fé que busca compreender, né? A fé que busca compreender é esse sentido mais profundo da Escritura, né? É você sair da casca e tentar aprofundar. Por exemplo, no Novo Testamento, os evangelhos foram escritos em grego, certo? O Evangelho de Mateus dizem que foi escrito em hebraico e depois traduzido para o grego, tá? Mas, por exemplo, o termo grego, tem termos gregos que têm uma profundidade muito grande. Se você parar para você aprofundar o que Jesus queria dizer com aquela palavra que o autor sagrado colocou ali, às vezes você consegue até rezar. Entende? Quando isso acontece, você teve um encontro, né? Você teve um encontro profundo e você, de alguma forma, começou a meditar a palavra de Deus. Que é essa a intenção, né, que a gente tem. Então, a fé que busca compreender ou aprofundar o sentido das Escrituras, né? Quem é que interpreta as Sagradas Escrituras? O magistério da igreja, né? Então, temos aí grandes homens que dedicaram sua vida para isso, né? Os teólogos, os exegetas, eles buscam, por exemplo, não os bispos, tá? Os exegetas, eles buscam sentir o sentido literal, né? O que o autor sagrado queria escrever naquela época, naquele sentido, qual era o sentido que ele estava escrevendo. Então, ele vai entender o contexto, ele vai entender a época, ele vai entender a cultura para poder interpretar aquilo lá que foi escrito, né? E grandes coisas são aprendidas diante disso, né? Então tá. Mas os legítimos intérpretes da Sagrada Escritura é o magistério.
né? Magistério são os bispos da igreja também, que dedicam sua vida para meditar isso, né? E de acordo com isso é que a gente então dá o nosso assentimento de fé, né? Porque são homens estudados. Santo Anselmo, então, grande homem, né? Ele falava que a fé que busca compreender é o sentido, né? A fé ela não é algo passivo somente. Ela é ativa, ela tem uma força que busca compreender também, tá? E aí temos Santo Ambrósio. Santo Ambrósio, da época de Santo Agostinho, ele que batizou Santo Agostinho, ele que, de alguma forma, com seus sermões, ele conseguiu converter Santo Agostinho, que era um grande orador, né? Ele era um orador do governo, né? Do governo não, do império. Naquela época não tinha governo, era império, né? Então, ele comentou, Santo Ambrósio, ele já comentou, fez algum comentário ao Evangelho de Lucas, ele fez comentário aos Salmos, alguns livros do Antigo Testamento, né? Por exemplo, Santo Ambrósio, ele comentou uma obra bonita, né? Que é um trecho do livro do Gênesis, falando sobre os 6 dias da criação. Ele comentou sobre isso, né? Depois, né, algum tempo depois, vamos ver quem foi, São Basílio de Cesareia. São Basílio, ele também, ele comentou a mesma coisa, né? Os 6 dias da criação. Ele fez sermões sobre os dias da criação. É muito bonito, né? Nós não temos a obra de São Basílio em português, né? Mas a de Santo Ambrósio nós temos, tá? Então, comentou o Evangelho, comentou Salmos, comentou alguns livros do Antigo Testamento, né? Santo Agostinho também. Santo Agostinho, ele comentou principalmente os Salmos, né? Ele tem uma coleção que ele comenta os Salmos muito, né? E comentou algumas coisinhas sobre doutrina cristã, falando um pouquinho sobre a meditação da palavra de Deus, falando sobre os sentidos da Escritura, né? Então, Santo Agostinho também era um grande estudioso da palavra de Deus, tá? E outro que também comentou muito, né, São João Crisóstomo. São João Crisóstomo, ele, por meio das suas pregações, né, ele converteu muitas pessoas, trazia muitas pessoas de volta à fé, né, e era uma forma também que havia de combater os erros. Por meio da pregação, os bispos, eles combatiam erros da sua época. Eles combatiam erros doutrinais, erros morais, né? Por exemplo, olha Paulo. Paulo, na Sagrada Escritura, ele vai denunciar muitas coisas ilícitas que eles faziam, né? Que os pagãos faziam, que eram consideradas fora da vontade de Deus. Uniões ilegítimas, né? E outras práticas que para a cultura da época era normal, mas diante dos olhos de Deus, não. Né? Então eles também usavam as pregações para poder levar o povo a mudar de vida. Né? E usavam a Escritura de forma assim abundante. Né? Abundante. Então, a Sagrada Escritura ela tem uma importância ímpar na vida da igreja, porque ela de alguma forma alimenta essa igreja, né? Fazer comunhão com a palavra é algo muito bonito, né? Nós temos, por exemplo, algumas práticas da igreja, né? Para você meditar com a palavra de Deus, por exemplo, que é o que a gente chama de Lectio Divina, a leitura orante da palavra de Deus, né? Que é um método, tá? Não é o único método que existe, existem outros métodos, mas aí você vai testando, você vai buscando, né? A fé que busca compreender, e aí você vai tendo o seu jeito próprio de rezar também, né?
Muito bem, então é um pouco sobre isso. Tivemos os padres, esses padres também comentaram a Sagrada Escritura de forma muito bonita. E hoje, né, no século XX, estamos no século XXI, mas no século passado, o Concílio Vaticano II, que foi um grande marco para a Igreja, né, diz que a Igreja venerou a Sagrada Escritura como venera o corpo do Senhor. Olha só, Dei Verbum 21 vai dizer isso. A Igreja venerou a Sagrada Escritura como venera o corpo do Senhor. O que é uma veneração? É um ato de admiração, um ato de respeito. Simplesmente isso, tá bom? A Igreja venerou a Sagrada Escritura como venera o corpo do Senhor, certo? E a Igreja considerou a Sagrada Escritura, junto com a tradição, que são desses grandes homens que guardaram a fé, como regra suprema da fé, né? Ela considerou a Sagrada Escritura junto com a tradição, né? Que essa tradição também é fonte de revelação, né? Se a gente buscar, né, as duas fontes da revelação, Sagrada Escritura e tradição, né? A Sagrada Escritura, porque é palavra inspirada, né? E a tradição, porque é a guarda do depósito da fé, daqueles ensinamentos que Jesus deixou para nós e que os grandes bispos da igreja, no início, né, guardaram e continuam guardando. É o depósito da fé, é a tradição, certo? Tudo isso por meio de homens valorosos como esses aqui, santos, né? Santo Ambrósio, São João Crisóstomo, Santo Anselmo, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, né? Que também, de alguma forma, ele deu a sua contribuição também nessa questão da Sagrada Escritura, tá? E aí, gente, tivemos o Concílio Vaticano II, tivemos a Dei Verbum, né, dentro desse concílio, e aí também, no ano de 2008, né, nós tivemos um documento que o Papa, na época cardeal Ratzinger, né, ele não era cardeal mais não, ele era Papa mesmo, ele estava como Papa. Ele fez um sínodo sobre a palavra de Deus, né, sobre a Sagrada Escritura, e isso rendeu, todo sínodo ele rende um documento, certo? Que é o documento chamado Verbum Domini, palavra de Deus, verbo de Deus, né? Que é para falar o seguinte, a palavra de Deus na vida e na missão da igreja. Esse é o título, né? Verbum Domini, : a palavra de Deus na vida e na missão da igreja, que é isso que ela busca refletir, né? E aí, cara, olha que bonito, olha só, uma coisa que a gente se esquece, muitos de nós se esquecem. Se a gente esquecer esse princípio, que eu vou falar aqui, a gente perde a fé, a gente não é mais católico, a gente perde a nossa identidade, certo? Olha só, a hermenêutica da Bíblia só pode ser feita na fé da igreja, que tem o seu paradigma, né, que tem o seu pensamento, né, digamos assim, no sim de Maria. No sim de Maria. E o que isso tem a ver, gente? Sim de Maria, com a hermenêutica da Bíblia, com a interpretação, o que ele está falando aqui? Eu não estou entendendo nada. A fé eclesial tem o seu paradigma no sim de Maria. Qual foi o sim de Maria? Fazer a vontade de Deus, não é? Seja feita a vossa vontade, né? E ali começa a história da redenção da humanidade. Porque por meio do sim de Maria, o Verbo de Deus fez carne e habitou entre nós.
Entende? E é nessa fé da igreja que dá o seu sim, é que a palavra de Deus pode se encarnar novamente na realidade de cada um que está lendo. E aí, na Verbum Domini, que é esse documento do Bento XVI, número 29, fala que o lugar originário da interpretação da Escritura é a vida da igreja. Não existe Sagrada Escritura interpretada à luz própria. Porque para você interpretar a luz da Sagrada Escritura, né, é preciso do magistério que interprete ela bem, do Espírito Santo que vai reger esse magistério, que vai inspirar esse magistério, né, que nunca abandona a sua igreja, né, e toda uma tradição, uma guarda da fé ali, né? Então, olha que bonito. Não dá para interpretar pelos próprios critérios. É preciso interpretar na vida da igreja, né? Por quê? Porque foi na igreja o espaço onde Deus quis revelar o significado dessa escritura. E a escritura nasceu do povo de Deus, igreja, e é destinada para o povo de Deus. Se é destinada para o povo de Deus e nasceu do povo de Deus, logo, o lugar próprio para interpretar é o povo de Deus, né? É nesse sentido, então, que a gente pensa a Sagrada Escritura. E aí vocês coloquem aqui nos comentários, por favor, né, se você tem o hábito de ler a Sagrada Escritura, né? Eu, particularmente, né, eu consegui ler uma boa parte dos livros aqui, principalmente livros históricos. Por exemplo, chegou um tempo que eu não conseguia mais ler. Por exemplo, como é que você vai ler? Fazer leitura corrida dos Salmos? Não tem como. Os Salmos, eles são orações, queridos. Os Salmos, os provérbios, não dá para fazer leitura corrida. Se você quiser, você pode fazer, mas vai ser inútil, porque tem um sentido por trás, entende? Qual é o sentido dos provérbios, né? Tanto o livro de sabedoria, quanto o livro de Eclesiastes, eclesiástico. Qual é o sentido daquilo? Qual a função daquilo? Tem que saber, né? O sentido daquilo é alimentar a sua vida com doutrinas de sabedoria para você levar para a sua vida, né? Aí às vezes o pessoal fala, lê a Bíblia em um ano. Tá, mas o que adianta? Se você não alimenta a sua vida com ela, você pode ler em um mês, se quiser. Não vai adiantar nada, né? Porque é muita informação e pouca mudança, né? É claro que essa palavra de Deus, ela tem a sua eficácia, né? Ela tem uma graça própria, que quando a gente lê, a nossa vida muda. Você percebe que está fazendo efeito. Mas não adianta ficar lendo e não meditar, e não aprofundar, e não conhecer. Esse é o grande perigo de muitos cristãos aí. Ah, eu quero ler a Bíblia num ano. Tá bom, pode ler, mãe. Vai adiantar? Você vai conseguir entender mesmo, né? Entender o contexto dos textos, né? É complicado, gente, não é fácil não, né? Tem gente que, assim, cada perícope é trechos da Bíblia isolados, certo? Então, por exemplo, ontem a gente estava vendo um trecho do capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Só que dentro daquele trecho tem várias perícopes, né? Ali Jesus fala do terceiro anúncio da paixão. Aí tem os pedidos de Tiago e João. Depois tem uma questão sobre os chefes. Eu não vim para servir, mas para dar a vida e tararatatá. Então, só ali já tem 3 partes diferentes. Como interpretar cada parte?
Entende como é que é complicado? Isso no Evangelho. No Antigo Testamento é mais complicado ainda, né? Porque você tem tradições, você tem vocábulos próprios. Por exemplo, não sei se vocês sabem, uma curiosidade para aqueles que quiserem saber. O Antigo Testamento ele foi escrito, né, os livros da Sagrada Escritura no Antigo Testamento, né, a sua maioria foi escrita em hebraico. O hebraico para o povo judeu é uma língua sagrada, né? É uma língua sagrada que tem toda uma mística por trás ali. Cada letra ela tem um significado. Cada letra do alfabeto hebraico tem um significado. Às vezes, você consegue meditar uma palavra em hebraico, ela vai render uma meditação que daria para você fazer, por exemplo, um trabalho acadêmico em cima daquele vocábulo, daquela palavra. Você pode investigar o contexto, você pode investigar a literalidade, você pode investigar a espiritualidade que aquele vocábulo tem. Tem tanta coisa. Olha como é rico. Aí vem o cidadão. Aí o Mateus, me perdoa aqui, Mateus. Aí vem o cidadão e fala assim: eu quero ler a Bíblia toda no ano. Quem fala isso provavelmente não entendeu o que é a Sagrada Escritura. Porque está querendo fazer o quê? Modinha. A palavra da Sagrada Escritura, ela tem, segundo o ensinamento da igreja, ela tem trechos que a gente precisa ler diariamente. Trechos para a gente meditar, para a gente se alimentar diariamente, né? Por exemplo, mais um exemplo. A liturgia da palavra na missa, ela tem uma leitura, um salmo e o evangelho. A primeira leitura pode ser do Antigo Testamento, pode ser do Novo Testamento, depois vem o salmo que diz respeito ali à primeira leitura e o evangelho. Cada texto daquele tem um contexto diferente. Mas, se você meditar, se você encontrar o elo entre essas três, ali você encontrou um tesouro. E você precisa meditar naquilo. Certo? Meditar naquilo. Tá bom? Então, é um pouco essa questão. Tá bom? Então, tivemos grandes comentaristas, como eu disse aqui, né? E essa palavra de Deus, essa Sagrada Escritura, ela nasce do povo de Deus e para o povo de Deus, para alimentar a nossa piedade, para alimentar a nossa vida espiritual, tá bom? A gente vai fazer um breve intervalo agora, queridos. Depois do intervalo, a gente vai voltar e a gente vai responder mais algumas perguntas que o Papa responde aqui na sua catequese, tá bom? Não sai daí que a gente volta já já. Santuário de Santa Rita!
Somos o Santuário de Santa Rita de Cássia. Lugar de fé, de devoção. Lugar aonde nós expressamos o nosso amor. A Jesus na Eucaristia, a Virgem Maria, aos santos, a nossa padroeira, Santa Rita. Ela que é a Senhora dos Impossíveis. Em nossas liturgias, em nossas festas, nós somos embalados pela alegria de amar e de servir, de estar juntos, de estar totalmente comprometidos com a evangelização, de uma igreja em saída, de uma igreja missionária, de uma igreja disposta a amar e a servir. E isso, ao longo de tanto tempo, mais de 60 anos, estamos aqui para levar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é a causa de nós estarmos aqui. Com Santa Rita de Cássia, nós pedimos a intercessão, nós pedimos a sua proteção, nos conceda a bênção da vitória, nos conceda a bênção do impossível. E também por intercessão de Maria, aquela que desata os nós, e juntos com Santa Rita, com o povo, com a igreja, com todos nós, caminharmos nas estradas do mundo rumo ao céu, expressando o nosso amor e essa presença na cidade de Indaiatuba, sendo para todos, aqui e em todo lugar, essa expressão da casa de todos. Estamos de volta com o programa Igreja em Saída, falando um pouquinho hoje sobre a relação entre as Sagradas Escrituras e a Igreja, né? Falei um pouco sobre a vida da Igreja naquilo que a Sagrada Escritura nos apresenta, né? Mostrando que ela foi feita pelo povo e para o povo de Deus, né? E mostrando também que na vida da Igreja, essa herança, né? Ela passa pela história da vida da Igreja nos grandes bispos que a Igreja teve. Santo Ambrósio, Santo Anselmo, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás era, digamos assim, religioso, né? Não foi bispo. Mas ele também comentou muito, né, sobre essa questão. Entre outras figuras ilustres, né, São João Crisóstomo, Orígenes, que era cristão, depois ele caiu numa heresia na época dele, mas ele também teve a sua contribuição para a vida da igreja, né? Então, tivemos várias coisas boas ali, né? Então, agora nós vamos responder 3 questões que o Papa responde na sua catequese. Primeiro, qual é a função da Sagrada Escritura? Segundo, qual é o valor ativo da Sagrada Escritura? E terceiro, o que a igreja deseja? Então vamos responder aí. Primeira pergunta, qual é a função da Sagrada Escritura, né? São Jerônimo, segundo, né, o documento que o Leão XIV escreveu, disse que ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Lembra que eu falei? A igreja venera a Sagrada Escritura como venera o corpo do Senhor, né? Cristo está presente na Escritura, né? É palavra de Deus com palavras humanas. E o próprio Cristo se torna presente por meio do Espírito que inspirou essas Escrituras, né? Qual é o objetivo da leitura e da meditação, né? A gente estava falando um pouquinho sobre Lexio Divina, né? Alguns métodos e tudo. O que significa ler e meditar? Para que a gente lê a Escritura e medita a Escritura? Para ter um encontro
primeiro de tudo. Encontrar o Cristo, né? E além disso, usando da palavra de Santo Anselmo, a fé busca o conhecimento. A gente lê e medita as Escrituras para conhecer Cristo. Para conhecer Cristo e, por meio de Cristo, entrar em relação com Deus. Lembrando que Cristo diz no Evangelho de João aquela frase célebre: eu sou a porta das ovelhas. E aí ele diz: eu sou o caminho. E aí ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Entende? Então ele é o único acesso que nós temos ao Pai. Certo? Ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí uma coisa muito bonita, que o documento do Concílio Vaticano, a Dei Verbum, né, ele vai dizer, a Dei Verbum apresenta a revelação como um diálogo de Deus com os homens. Ele vai dizer que Deus fala aos homens como a amigos. Olha que absurdo. Deus fala aos homens como amigos. Deus chama Abraão pelo nome e fala para ele: vai para a terra que eu vou te mostrar. Sai daí. Deus falava face a face. Moisés falava face a face com Deus no Monte Sinai. Isaac e Jacó também foram amigos de Deus. José do Egito, também o rei Davi, o rei Salomão, em certa parte tiveram essa experiência também, né? Tanto Davi como Salomão fizeram salmos bonitíssimos, lindíssimos, né, dessa experiência. Mas para isso, para que esse encontro aconteça, para que a gente possa conhecer Cristo mesmo e através dele entrar em relação com Deus, é preciso uma única condição. É preciso que a gente aprenda a ler a Sagrada Escritura em atitude interior de oração. Se você lê como um estudioso, beleza. Eu quero ver aqui a semântica do texto, eu quero ver a gramática do texto, eu quero ver isso, quero ver aquilo, quero ver os detalhes, eu quero ver o vocábulo, beleza, não tem problema nenhum. Mas se você quer ter a experiência firme de se encontrar com Cristo, você precisa ter essa atitude interior de oração. E aqui entra a Lexio Divina na sua beleza toda, né? Porque são 4 passos que nos ajudam a fazer essa experiência: leitura, meditação, oração e contemplação. Primeiro, leitura, atitude ativa, né? Onde você vai ler o texto. Segundo, meditação, onde Deus vai te mostrar, diante daquela passagem, a sua vida. Leitura, a meditação é algo mais passivo, né? Porque você está meditando ali, mas Deus está te mostrando pelo Espírito Santo alguma coisa que você precisa melhorar, ou alguma coisa que você já tem. Terceiro passo, oração. Mais uma vez, algo ativo. Você vai dizer, diante dessa experiência que Deus te falou na meditação, você vai entrar em diálogo com Ele. Quer dizer, você já está, né? Mas agora de forma muito mais profunda, né? Tendo toda essa experiência que Deus te mostrou, você vai falar algo para Ele, certo? E por último, não menos importante, a contemplação,
é a síntese de tudo dessa experiência que você vai levar no seu coração. Entende? Então, revisar o texto, revisar a experiência que você teve e guardar uma pequena semente ali. Tirar um pequeno ensinamento daquilo tudo. Entende? Então, são 4 passos que qualquer um pode fazer, né? Então, na leitura pode levar tempo e tudo, você tem que ler mais de uma vez, você tem que ler umas 3, 4 vezes para a palavra poder, para você poder ruminar essa palavra, né? Então, a função da Sagrada Escritura é simplesmente essa: conhecer Cristo e, através dele, ter esse encontro com o Pai. Ninguém ama o que não conhece, vai dizer um autor sagrado antigo aí. Então, queridos, é um pouco sobre isso. A função da Sagrada Escritura é essa, tá? Mas também, Leão XIV, ele vai falar sobre o valor ativo da Sagrada Escritura. Como algo bonito, como algo sagrado, ela tem um valor. E esse valor é ativo, né? Qual é esse valor ativo da Sagrada Escritura? Sagrada Escritura, ela tem eficácia? Tem. Né? Ela tem poder? Tem. Né? Então, com a eficácia da Sagrada Escritura e com o poder do Espírito Santo, né, e da Palavra de Deus que está contida nela, essa Sagrada Escritura vai dar apoio na nossa vida e vigor para a nossa vida. O sentido que você busca, que você não encontra no mundo, você vai encontrar na Sagrada Escritura. Aquilo que você buscava no mundo, você vai encontrar na Sagrada Escritura. Não existe, queridos, criatura no mundo, situação no mundo, amigo no mundo que se iguale às Sagradas Escrituras. Porque aqui nós estamos falando de algo sagrado. Algo que Deus fala aos homens até hoje, que precisa ser conhecido. Né? Então, com sua eficácia e poder, a Sagrada Escritura dá apoio e vigor para a comunidade cristã. Né? Por exemplo, consolo, palavras de consolo, palavras de fortaleza, exortação e etc. Por exemplo, Epístolas aos Filipenses, está aqui aberto. Né? Capítulo 2 fala o seguinte: levai à plenitude minha alegria, pondo-vos concordes do mesmo sentimento. Então aqui, Paulo está fazendo uma exortação. Né? Tem outras cartas que Paulo, ele pesa um pouquinho mais a mão. Né? Ele está dando uma correção. Né? Tem outras que Paulo está agradecendo. Né? Por exemplo, Epístola a Filemon. Dou sempre graças ao meu Deus, lembrando-me de ti em minhas orações. Então ele está agradecendo. Porque ouço falar do teu amor e da fé que te anima, em relação ao Senhor Jesus e para com todos os santos. Então a Sagrada Escritura ela tem essa função. Salmos, vamos pegar Salmos aqui, né? Salmos. Os Salmos, eles ajudam muito a gente a entender um pouco também sobre essa dinâmica de Deus, né? Por exemplo, vamos ver aqui um salmo bonito. Temos vários tipos de salmo, certo? Temos salmos de consolo, temos salmos de alegria. Por exemplo, Salmo 30, ação de graças após um perigo mortal. Alguém escreveu esse salmo aqui, de Davi. Eu te exalto, Senhor, porque me livraste. Não deixaste meus inimigos rirem de mim. Senhor meu Deus, gritei a ti e me curaste. Senhor, tiraste minha vida do Sheol, tu me reavivaste dentre os que descem a cova. Então, Deus o salvou. Todas as vezes que nós estamos aflitos, nós podemos ler um trecho dessa escritura para lembrar como Deus é bondoso para conosco. Entende? Essa daqui é o contexto imediato. Mas num contexto mais amplo e espiritual, a gente pode ler para a comunidade. Quando a comunidade, por exemplo, era liberta de um grande perigo. Sei lá, um perigo de perseguição, um perigo de catástrofe.
né? E aí a comunidade se salva e em agradecimento ela lia esses salmos, cantava esses salmos, né? Vamos ver aqui. Súplica na provação. Olha só, Salmo 31. Senhor, eu me abrigo em ti, que eu nunca fique envergonhado. Salva-me por tua justiça, liberta-me. Inclina depressa teu ouvido para mim. Olha só que bonito. Quando a gente estiver angustiado, a gente pode ler esse texto, né? A comunidade cristã em si, ela pode ler, porque foi feito na comunidade para a comunidade, do povo de Deus e para o povo de Deus. Entende? Então, olha que bonito. E aí, queridos, a gente precisa ter amor e familiaridade com a Sagrada Escritura, né? Porque ela é a nossa guia, é a guia de nossa fé. Então, ali temos bispos, padres, diáconos e catequistas, que precisam ter esse amor e essa familiaridade com a Sagrada Escritura, né? Porque senão a gente vai pecar contra aquilo que São Pedro fala na sua carta. São Pedro, na sua carta, provavelmente a comunidade de Roma, uma comunidade que estava lá em Roma, ele diz: estáis prontos para dar razão da vossa fé a todos aqueles que perguntarem. Se a gente não tiver intimidade, queridos, Deus não vai fazer esse milagre não, viu? A gente precisa fazer por onde, né? A gente precisa conhecer a riqueza dos textos, a beleza da história desse livro, né? Para que a gente possa também usá-lo como argumento para dar razão da nossa fé. A Sagrada Escritura também se torna fundamento e alma da teologia. Né? Os teólogos aí têm a Sagrada Escritura com muito carinho, né? Porque é por meio dela que eles tiram o seu fundamento e a alma de toda a teologia, porque ela é palavra inspirada. E é isso que vai alimentar o trabalho desses homens, né? Para estudos em geral, né? E também para alimentar a vida espiritual desses homens que estudam incansavelmente a Sagrada Escritura. Né? Todos, e aí o Papa vai falar, todos são chamados a beber desta fonte, que é a Sagrada Escritura para nós, tá? Mas aí então, já respondemos então qual a função da Sagrada Escritura e o valor ativo. O que a igreja então deseja? Qual é o desejo da igreja então? É a última pergunta que Leão XIV vai responder para nós. Leão XIV ele pede para que a palavra de Deus alcance cada membro e alimente seu caminho de fé. É um pedido, né? Que a palavra de Deus alcance cada membro do corpo, né, de Cristo, que somos nós, e alimente o caminho de fé de cada membro. É isso que ele está falando aqui, tá bom? A Sagrada Escritura impele a igreja, abrindo-a continuamente a missão a favor de todos. A favor de todos. Por quê, queridos? É aquilo que Jesus falava. É a pérola encontrada. É a dracma perdida. Se a gente interpretar a Sagrada Escritura como um grande tesouro, quando você encontra esse tesouro, queridos, você quer contar, você quer compartilhar com os outros. Entende? Por isso que a igreja se abre continuamente à missão a favor de todos.
Porque a palavra impele a isso. Entende? Então não dá para você ler a Sagrada Escritura, ai que ótimo, ai meu coração está confortado, ai não sei o que, não sei o que lá. Não, está fazendo errado. Você está sendo egoísta. Se a palavra de Deus não te leva a servir os seus irmãos, não te leva a servir a sua comunidade, não te leva a ter uma vida cristã comunitária, também de nada adianta. Você está alimentando a sua piedade, beleza, mas você esqueceu do principal. Qual é o vínculo da perfeição? Paulo vai falar lá em Colossenses. A caridade, o amor é o vínculo da perfeição. Do que me adianta ler tudo isso, fazer essa experiência bonita, interior, mas não ter amor ao próximo? Ó, São Paulo vai dizer que isso é inútil. Porque falta caridade. Caridade para com os irmãos, né? E não te leva a mudar de vida, né? Talvez interiormente você tenha mudado de vida, mas e aí? E as atitudes? E a comunidade? Não dá para esquecer a comunidade, entende? Então, ela impele a igreja abrindo-a continuamente a missão a favor de todos. E aí o Papa também, ele aponta alguns probleminhas. Olha que legal. Ele aponta alguns probleminhas, né? Hoje nós estamos, primeiro problema, hoje nós estamos cercados de barulho, muitas pessoas falando ao mesmo tempo, com palavras demais, porém vazias. Primeiro problema, estamos cercados de barulho, com palavras demais, porém vazias. Temos influenciadores, temos pessoas na internet que fazem podcasts a rodo, né? E aí a gente tem uma sede de ouvir, né? Porque é meio que um vício, né? Você coloca lá o podcast, vai lá deitar, fazer suas coisas e vai escutando, né? Palavras demais, porém palavras vazias. Ou ainda, outro problema, palavras sábias, mas que não tocam o nosso último destino. Porque elas são imanentes apenas. Elas dizem respeito à vida prática. Ela não diz respeito ao nosso último destino, né? Então, dois problemas. Palavras demais, porém vazias, que a gente vê aí no mundão, ou palavras até sábias, mas que não tocam o destino último. E aí? São dois problemas que a gente pode enfrentar. Será que a gente está vivendo bem essa dimensão? Será que a gente está se enquadrando nesses problemas? Não sei. Mas é bem provável que a gente já esteja dentro disso aqui que o Papa falou, né? E diante desses problemas, vai dizer o Papa Leão XIV, fechando essa catequese, que a palavra de Deus vem ao nosso encontro. Porque somente nela, nós que somos sedentos, nós encontramos aquilo que vai saciar. Entende? A palavra de Deus é a única que vai saciar a nossa sede de significado, nosso sentido, né, o sentido da vida. É ela que vai mostrar a verdade sobre a vida, que a verdade sobre a vida ela é diferente daquilo que o mundo prega.
A palavra de Deus, ela é inesgotável porque ela é de Deus e Deus não tem fim, nem começo. E, portanto, a palavra de Deus nunca vai cessar as suas riquezas. A pergunta que vem aí, como nós estamos nos relacionando com esse tesouro? Queridos, era um pouco isso que eu queria trazer para esse programa aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Mais uma vez, não se esqueçam de curtir, compartilhar esse vídeo, né? Comentar, perguntando alguma coisa, né? E na semana que vem nós damos continuidade com essa encíclica ou com outra, né? Eu vou dar a bênção final e semana que vem, então, a gente volta com o programa Igreja em Saída, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui o seu like e não deixem de comentar aqui embaixo que vocês gostaram do vídeo, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Rita de Cássia, Senhora dos Impossíveis, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês, uma boa noite a todos e até o próximo programa Igreja em Saída.